Uma proposta de fair play financeiro foi lançada por 4 presidentes de grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em evento que debateu o direito esportivo na sede do Fluminense nesta sexta-feira. Entre eles, o presidente Alessandro Barcelos, que falou a respeito do tema, propôs algumas ideias e ponderou a legitimidade da atual CBF para coordenar esta questão, em meio a um turbilhão político onde o próximo presidente da CBF já está encaminhado. A gente explica tudo isso e como isso impacta o Internacional agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo vamos falar sobre esta possibilidade de mudança na regra do futebol. Uma mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro, no regulamento do futebol nacional. Uma proposta de fair play financeiro a ser colocada por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e que podem impactar no regulamento das competições. Isto foi debatido e proposto no segundo simpósio de direito esportivo, evento realizado pelo Fluminense, na sede do Fluminense, que tem como idealizador o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, é um cara próximo ao presidente Alessandro Barcelos do Internacional, e junto do presidente do Fluminense estiveram presentes o BAP, que é o presidente do Flamengo, Luiz Antônio Batista, também o presidente Alessandro Barcelos e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Esses 4 mandatários estiveram no simpósio e durante o simpósio foi debatido e foi proposta a ideia de implementação de um fair play financeiro nas seguintes condições. Isso foi colocado no simpósio até pelo próprio presidente do Fluminense, que disse que seria necessário haver um fair play financeiro que, onde internamente, de um clube para outro do futebol brasileiro, uma dívida não fosse paga referente à compra de algum jogador, este jogador teria a sua participação na próxima rodada suspensa, cancelada. Desta forma, e o Fluminense ponderou isso, o ano passado o Fluminense estava na briga contra o rebaixamento com o Corinthians. E o Corinthians fez um peso de contratações, subiu na tabela, só que o Corinthians não honrou muitos desses compromissos. E os presidentes em vários momentos se referiram indiretamente ao Corinthians. Desta forma, seria uma ferramenta, seria um dispositivo para impedir, primeiro, que houvesse tantas contratações de maneira irresponsável e que houvesse uma punição. Existiram posicionamentos em relação aos presidentes dos clubes, tá? O presidente do Flamengo, por exemplo, disse que essa questão precisa ser avançada, que além da suspensão do jogador na próxima rodada, seria necessário haver algum filtro e algum dispositivo para que a equipe perca pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, foi um pouco mais ponderado. E existe uma questão entre Flamengo e Internacional que vocês sabem e a gente vai falar sobre isso na sequência, que é, o presidente Alessandro Barcelos aponta, quem vai regulamentar isto? A atual CBF, que está em meio a transformações e inconstâncias, não se sabe quem é o presidente, é essa CBF que vai regulamentar isso? Quem vai regulamentar isto precisa ser muito bem definido. Colocou alguns pontos de preocupações em relação à proposta que, por ele, presidente Alessandro Barcelos, também foi aprovado e também seria um dispositivo que ele julgaria interessante. O presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, destacou que o CNRD, que é o Conselho Nacional de Resoluções Desportivas da CBF, que é um órgão que justamente intermedia conflitos de débitos entre clubes do futebol brasileiro, ele deveria ser mais forte, mais poderoso, inclusive legitimado para intervir em questões como essas, de um possível fair play financeiro. O grande ponto é que o Inter, por exemplo, deve em relação a Thiago Maia. O Inter comprou o Thiago Maia por 4,5 milhões de euros e atrasou a primeira parcela. Inclusive, isso esteve envolvido na questão da venda do Thiago Maia para o Santos, isso quitaria a dívida, e o Flamengo não quis transferir a dívida do Inter para a equipe do Santos. Isso foi questionado para o presidente Alessandro Barcelos, tá? Que deu a seguinte resposta, e eu vou pegar aqui o que foi dito e foi pensado pelo pessoal do GE. Globo, tá? Disse o presidente Barcelos sobre esta questão Inter e Flamengo,
que não está totalmente resolvida e que teve um certo imbróglio em determinado momento. Ele disse: nós não temos diferenças de pensamento sobre o futebol brasileiro, temos circunstâncias. O Inter de hoje pode ter sido o Flamengo de ontem. O Fla de hoje pode ser o Inter de amanhã. Em relação aos aspectos financeiros, o que precisamos é pensar soluções que elevem o futebol brasileiro a outro patamar. Isso só será possível se a gente considerar as diferenças de governança, políticas e financeiras. São realidades diferentes, precisam ser trabalhadas como um processo de transição para que todos os clubes possam se adequar e a gente tenha um crescimento conjunto no futebol brasileiro. Claro, saiu pela tangente o presidente Barcelos dizendo não é todo mundo, não é só o Inter que deve, outros times já deveram também, todo mundo deve para todo mundo e isso precisa ser arrumado sem apontar o dedo para ninguém, mas este é o posicionamento do presidente Alessandro Barcelos, tá? Dito isso, isso acontece em meio a um turbilhão político da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues foi afastado, tá, pelo STF e novas eleições foram convocadas. E Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, tem o apoio da maioria dos clubes do futebol brasileiro neste momento, tá? Alguns clubes querem adiar a data da eleição, porque se entende que foi tudo feito de uma hora para outra, mas em uma nota, 32 clubes tiveram o apoio e manifestaram o apoio ao presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos. Entre eles, o Internacional. O Inter também apoia a candidatura do atual presidente da Federação Paulista de Futebol, que teve, por exemplo, uma remodelação no Campeonato Paulista. A gente vê o Campeonato Paulista indo para caminhos que a Liga Forte União quer seguir, muito parecida, e se entende que ele seria o cara para assumir agora a CBF neste momento emergencial de eleição convocadas às pressas. É um ambiente político conturbado e uma solução aparece que, no meio desse transtorno todo, pode até acabar passando. Claro, acredito que para 2026, não para este ano. Mas uma regra importante do Campeonato Brasileiro que pode mudar a partir de uma proposta dos clubes. O que você achou? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!